Bom, a gente vai se encontrar aqui até às 8h20, provavelmente, então a gente já pediu esses 20 minutos a mais. Lembrar sempre de diminuir a distração que você pode ter ao seu redor, para a gente estar bem presente e focado aqui. E papel e caneta a gente vai usar. É bom também, durante as reflexões, usar o papel. Muitas vezes as pessoas gostam de escrever, né? Então é bom ter papel e caneta na mão. E no finalzinho a gente vai fazer uma atividade que precisa de papel e caneta. Então E aí o nosso objetivo de hoje é reconectar-se com a sua biografia, dar uma mergulhada nela, perceber padrões em sua vida e inspirar-se com as trocas e novas descobertas no seu autodesenvolvimento. E aí eu queria, assim, com muita alegria, muita felicidade, trazer a Geise para o palco aqui. E ela é consultora e fez a formação de aconselhadora biográfica, e hoje é coach e faz um trabalho belíssimo nessa área. Então, acho que se você quiser se apresentar melhor e falar mais, eu quero já passar a bola para você, Geise. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Fernando, de coração, por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Acho que a apresentação é essa mesmo, né? Eu fiz a formação de aconselhamento biográfico lá na Sagres, tive o privilégio de conhecer a doutora Gudrun, tive algumas aulas com ela, então é um grande presente. E eu estou trabalhando, né, mais fortemente com a biografia humana e com alguns programas de desenvolvimento de pessoas. Então, tive uma bagagem no mercado corporativo de 15 anos, e aí a gente usa um pouquinho de cada uma dessas coisas para trazer isso para o desenvolvimento das pessoas. Então, sem me estender demais, porque a gente está num mega desafio de agenda hoje, né? Queria trazer para vocês o que a gente costuma sempre começar com os acordos, né? Então, queria trazer para vocês a questão dos acordos que a gente coloca nesse começo, e sempre que a gente vai falar da biografia humana, a gente começa pedindo a confidencialidade, porque a gente fala que é uma questão muito importante quando a gente entra, né, e trata do biográfico é falar do sagrado, que é a nossa própria biografia. Então, esse cuidado, né, e esse zelo para que a gente respeite ao ouvir, né, a história do outro, e também para que a gente se sinta cuidado e respeitado quando a gente estiver contando a nossa própria história, né? Então, acho que essa é o primeiro grande pedido. O outro pedido que a gente coloca, que também é importante nesse acordo inicial, é que vocês se sintam à vontade, né, para compartilhar aquilo que vocês quiserem. Então, o livre-arbítrio para trazer as experiências do que vocês viveram de forma que faça sentido, que vocês fiquem confortáveis, né? O outro acordo que a gente propõe aqui é o que a gente brinca dos ouvidos amorosos, né? Então, ouvir com respeito, acolhimento e sem interrupção, né? A hora que o outro estiver falando, que a gente possa cuidar dessa atmosfera para ouvir os relatos e manter essa harmonia nas duplas, que a gente vai fazer essa troca em duplas nesse encontro. Cuidar do tempo individual e coletivo, esse será um super desafio para nós, porque tem bastante conteúdo e eu estou tentando aí trazer a essência, né? E também dizer que não nos cabe dar conselhos. Às vezes, quando a gente ouve a pessoa falando, a gente fala, nossa, eu já passei por isso, eu sei o que eu tenho que falar para ajudá-lo. E a proposta não é essa, a proposta é que a gente possa ouvir e acolher na escuta e ter o nosso momento da partilha também. Tudo bem? Bacana até aqui? Tem que voltar, que já Legal. estão virando aí. Vocês conseguirem vir para Eu não consegui entender. Nomura, eu não sei se você está falando... eu acho que ele estava falando com outra pessoa e estava com o microfone... Tá bom. Então, vamos seguir. Então, começamos aqui pelos acordos, e a ideia, então, é que eu te passe brevemente aqui, né, uma agenda, e a gente já entra nos slides para vocês terem uma visão do conteúdo das fases da vida, né? Mas, assim, qual é a proposta da nossa agenda de hoje, né? Que a gente vai ouvir essa parte das fases da vida, e eu não sei o quanto vocês estão familiarizados ou não com esse conteúdo da antroposofia das fases da vida, mas a gente vai falar desse assunto trazendo desde o momento que a gente nasce, né, do 0 aos 63 anos. E aí a gente vai fazer isso de uma forma diferente, que vai ser em pausas, em partes, né? Então, primeiro a gente vai falar dos 3 primeiros setênios, a gente vai fazer uma pausa e fazer algumas dinâmicas em duplas, para a gente ir explorando um pouco do que a gente ouviu e daquilo que a gente viveu. E também, depois volta para o conteúdo, sexto,
quarto, quinto e sexto setênio, aí a gente vai para as duplas, volta novamente para mais um conteúdo, e depois eu falo o sétimo, oitavo, nono setênio, aí de novo a gente vai para as duplas, e aí depois a Carol faz uma proposta para a gente amarrar tudo que a gente trabalhou. Então, essa é a nossa agenda, né, trazendo essa visão geral, e eu gosto de trazer isso no começo, porque eu falo que quando a gente começa uma coisa nova, né, ficam as borboletinhas no estômago ali, sem saber direito o que vai acontecer. Quando a gente tem essa imagem do todo, parece que também ajuda a dar essa centrada para dizer, legal, então conteúdo, dinâmica, é assim que a gente vai seguir na agenda que a gente está propondo para hoje. Tudo bem até aqui? Bacana, eu vou vendo as cabecinhas assim, eu estou vendo que está tudo bem, legal. Então, vou pedir a gentileza do Fernando colocar para a gente o primeiro slide, ele vai compartilhar a tela aqui, super me ajudando a que eu consiga enxergar vocês, né, e ao mesmo tempo consiga também trazer esse conteúdo. Então, a Unique é a consultoria, né, que eu criei, e aí, então, estou trazendo esse workshop, que nós demos o nome de Fases da Vida, as oportunidades de autoconhecimento ao longo da nossa biografia, né, e a ideia, então, é que a gente passou já aí pelos acordos, né, Fernando, que a gente possa dar mais um passinho e olhar essa grande imagem que tem aqui, né, que eu comecei já falando para vocês, que traz essa essência, né, do trabalho biográfico. E aí, por que que a gente fala, acho que eu sempre gosto de começar por aí, né, por que que a gente fala que apresenta as fases da vida do 0 aos 63 anos, né, até um dos nossos participantes brincou, eu já passei 60 plus, 63 plus, né, tem um porquê. Então, compartilhando um pouco desse porquê com vocês, a gente tem uma imagem, né, quando a gente pensa numa gestação de um bebê que passa pela fase de desenvolvimento normal lá dentro da barriga da mãe, ele leva 9 meses, né, para viver tudo que ele precisa dentro da barriga e nascer. E quando a gente pensa na nossa autogestação, né, externa, a gente leva 9 setênios para passar por esses principais marcos das fases da vida, e a partir desses 9 setênios, a gente está livre desses arquétipos que marcam os setênios das fases da vida, e a gente pode fazer escolhas mais conscientes e individuais nas nossas próprias vidas e seguir com maior liberdade e autonomia. Então, é por esse motivo que a gente apresenta as fases da vida dentro desses 9 setênios. Então, trazendo, né, essa grande imagem para vocês, né, dos 9 setênios, eu vou pedir para o Fernando dar mais um passinho, que aí a gente vai começar agora a construir esse conteúdo em bloco, né? E até antes de eu entrar especificamente nesse conteúdo, pode deixar aí, tá, Fernando? Só trazer mais uma outra informação que eu acho que é legal para a gente completar essa imagem completa, né? Quando a gente fala dos 9 setênios, a gente pode classificá-lo de algumas formas e fazer alguns paralelos. E um dos paralelos que eu gosto de fazer é trazendo a imagem da natureza, né? Então, do 0 aos 21 anos, a gente costuma comparar essa fase da vida como se fosse a primavera da nossa vida, né? Então, uma época de muito desabrochar, muito florescer da vida humana e de muito aprendizado. Então, a gente classifica esse 0 aos 21 como a primavera. Dos 21 aos 42, a gente faz um paralelo com a natureza, com o verão. Então, é uma fase que a gente está muito mais colocado no mundo externo, né? Fazendo as coisas, acontecendo, e que tem a ver também com o que o verão nos pede, né? Ele nos convida a estar mais externo, a fazer atividades ao ar livre. Então, a gente faz esse paralelo também com a nossa vida. E no período seguinte, dos 42 aos 63 anos, é como se a gente comparasse essa fase com o outono, que é uma estação de transição, que a gente já começa a perceber, né, as folhas das árvores caindo, se preparando para receber o próximo ciclo, que aí começa, né, a partir dos 63 anos, a gente faz o paralelo com o inverno, que é uma fase onde a gente pode escolher ficar um pouco mais retrospectivo, que a gente pode escolher de forma sábia quando a gente se expõe, como a gente se expõe e aonde a gente quer se colocar no mundo. Então, fazendo essa grande imagem aí, comparando com as fases, né, com a natureza, a gente traz as estações do ano. E um outro olhar para essa grande imagem também é da sabedoria chinesa, né, que eles falam que do 0 aos 21 anos é uma fase que a gente aprende muito, dos 21 aos 42 é a fase do lutar, se colocar no mundo, e dos 42 aos 63 é a fase que a gente se prepara para se tornar sábio, e a sabedoria chega a partir dos 63 anos. Então, acho que são imagens bacanas aqui para a gente conhecer, né, esse todo. Então,
A gente dá mais um passinho agora, Fernanda, entrando de fato na fase do aprender, né? Do 0 aos 21 anos da vida do ser humano. Essa é uma fase que, prioritariamente, a gente vê o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento físico, né, fisiológico, e também a educação formal, né? Então, é marcada aqui nesse grande bloco da fase do aprender. E aí, quando a gente entra lá no primeiro setênio, né, que é a fase que vai do 0 aos 7 anos, e eu estou falando aqui de setênio o tempo inteiro, mas acho que é legal dizer, né, ciclos a cada 7 anos, né, que é o que a gente chama de setênio. Então, quando a gente vai para esse primeiro setênio, a gente percebe que aqui vai estar muito forte o desenvolvimento físico da criança, e aí não só o desenvolvimento físico, mas a importância do amor incondicional. A gente costuma falar na antroposofia, né, que a criança ela tem que estar protegida num ninho, né, um ninho quentinho, um ninho de amor que a família proporciona, né, nesse momento que a criança, especialmente dessa fase, do 0 aos 7 anos. Então, assim como ela está nesse ninho, a referência dela, né, nesse primeiro setênio, é a família, e muito do aprendizado dela vai acontecer pela imitação. Eu costumo brincar que eles são umas esponjinhas, né? O que você faz de certo ou errado, eles absorvem e imitam. Vira até caricatura da gente, né? É uma fase também, nesse primeiro setênio, que o brincar é muito importante e é uma das principais fontes de aprendizado, né, da criança. E o arquétipo que caracteriza esse primeiro setênio é o mundo é bom. Então, o que significa isso, né? Que a criança consegue se perceber nesse ninho de amor, quentinho, do cuidado da família, tem essa possibilidade do brincar, ela vai, na fase adulta, ter a possibilidade de trabalhar o senso moral dela. Então, ela está ali, né, vivendo esse ninho quentinho, esse ninho ideal, e o senso moral dela está sendo trabalhado lá na frente, que vai ser expressado como adulto. Então, primeira grande imagem aqui do primeiro setênio. A gente vai agora para o próximo, que é o segundo setênio, que é uma fase que a gente chama de juvenil, né? E se no primeiro setênio, Fernando, pode trazer um para trás, que eu estou bem no segundo bloquinho lá do aprender. A gente vai um pouquinho mais devagar. No segundo setênio, então, a gente passa a nascer as emoções da criança, né? No primeiro setênio, o enfoque era no físico, no segundo setênio, o enfoque maior agora vai ser das emoções. E aí, quando a gente olha, né, para o que antes a referência era a família, no segundo setênio, ela mais fortemente passará a ser a escola, né? Então, as experiências na escola serão as que mais ensinarão agora, né? E aí a gente fala muito forte na antroposofia que ter uma figura de autoridade amada, né, no próprio professor, que é quem está mais no dia a dia ali com a criança, isso ajuda, inclusive, a desenvolver a virtude da reverência e da admiração quando esse jovem vira um adulto, né, lá na frente. E aí a gente dá um passinho do arquétipo que era o mundo é bom, passa a ser o mundo é belo. E aí essa beleza desse segundo setênio, ela pode ser encontrada na natureza, na arte, na música, na poesia, no teatro, né? Então são esses os ambientes que vão ajudar a criança a desenvolver essa imagem do mundo é belo. E é interessante porque, dependendo do que a gente oferece de literatura, né, histórias de mitos, de heróis, isso tudo também pode alimentar a imaginação e as emoções da criança nessa fase. E viver esse arquétipo do que o mundo é belo, né, vai ajudá-la no desenvolvimento do seu senso estético e da sua criatividade lá na frente, quando adulta. Aí a gente dá esse passinho para fechar esse primeiro bloco do aprender, que a gente entra no terceiro setênio, que é dos 14 aos 21 anos, e aí a gente tem o nascer da identidade, né? O que isso quer dizer? É um movimento maior de individuação. A gente chama essa fase de adolescente, né? E aí o jovem que está nessa adolescência começa a separar de fato o que é dele, o que é dos pais, né? E passa nesse desenvolvimento, né, nessa fase do desenvolvimento dele, a ter um senso crítico muito grande e a pulsar internamente nele um idealismo. Então, é interessante porque ele começa a escolher, né, as tribos dele, os amigos, quem faz parte, quem entra no mundo dele, né? E é interessante que a gente possa observar nesse terceiro setênio que quanto mais o jovem tiver liberdade com responsabilidade, né, ele for respeitado nessa fase que ele está vivendo, no seu espaço físico, nos seus telefonemas, nas suas escolhas, nas suas intenções de vida, melhor será para o seu desenvolvimento na fase adulta.
Então, o arquétipo que marca esse setênio é o mundo é verdadeiro, né? O que significa isso? Que o jovem vai buscar viver e perceber a coerência entre discurso e prática nas pessoas que estão ao redor e nas próprias ações dele, né? Então, é uma fase em que as pessoas buscam muito pensar lógico com o apoio da ciência, né? Tem que fazer sentido. Se a pessoa fala uma coisa e faz outra, aquilo já não, né, desconecta. Então, viver esse arquétipo de que o mundo é verdadeiro vai ajudar no desenvolvimento social quando adulto, né, lá na frente. E normalmente essa é uma fase que quem é verdadeiro e autêntico é a pessoa que consegue acessar esse jovem de uma forma mais tranquila, porque essa é uma fase bem intensa e delicada, né, da vida. Para quem passou, quando a gente lembra de quando passou dessa fase, né, e para quem tem filhos vivendo essa fase, sabe o quão delicado é, né? Enfim, então, fechamos aqui, conseguimos falar aqui de uma forma breve, acho que eu não estou super no cronômetro, mas acho que foi dentro do proposto, né? E agora a gente vai fazer o nosso primeiro exercício de prática, né? Colocando as duplas para conversar. A gente está trazendo, então, perguntas separadas por setênio. Nós vamos propor 2 perguntas. A ideia não é que vocês respondam as duas, mas que escolham entre uma das duas para que vocês possam responder. Então, vocês terão 3 minutos para responder a pergunta e mais 3 minutos para outra pessoa da dupla também trazer a sua experiência, a sua vivência. E o rico dessa troca, né, em duplas, vai ser justamente esse olhar para a sua história de vida. Então, a partir daquela pergunta, quais foram as memórias que vieram, né? O que mais me tocou? O que da minha biografia nasce quando eu acesso essas perguntas? E aí vocês terão esses 3 minutos de troca para ir para essa atividade. Tudo bem? Até aqui? Fez sentido? Sim? Bacana. Muito bom. Agora o Fernando faz aquela mágica incrível, né? Coloca todo mundo na salinha. Não sei se a gente está com o número par ou número ímpar, mas já tem aqui um convite para entrar na sala. Já foi. Muito bem, muito bem. Bom, vocês passaram aqui pela experiência do primeiro setênio, né? Fizeram as trocas em duplas. E aí eu acho que a gente tem um minutinho aqui para fazer esse compartilhamento para o chat, não é isso, Carol? Não, na verdade, o compromisso para o chat é dos 3. Ah, dos 3 setênios, legal. Então, a gente vai de novo ir para a mágica de colocar vocês em duplas, agora com duplas diferentes, para vocês terem a oportunidade de conhecer outras pessoas. E aí vão ter mais 2 perguntas sobre o segundo setênio. E aí vocês, de novo, escolhem qual das 2 perguntas vocês vão ficar mais confortável. E aí, então, vocês respondem e vão ouvir a resposta da sua dupla. Tudo bem? Bacana? A gente vai seguindo essa dinâmica até chegar nos 9 setênios, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Prazer, Helder. Prazer Obrigado por também, compartilhar. Cláudio. Um abraço. Que bom. Você é de São Paulo? Não, sou do Rio. Do Rio, legal. Agora A gente começa a falar de biografia para todo mundo se conectando, né? Já voltou todo mundo? Ah, já, desculpa, não sabia. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. Bom, gente, então seguindo essa dinâmica que a gente está, né, se experimentando, compartilhando um pouco das nossas histórias, a gente vai para essa terceira rodada para trocar um pouco a respeito do nosso terceiro setênio. E aí, a hora que forem as duplas, a gente vai tentar manter agora para os próximos 3 setênios as mesmas duplas, porque vocês têm a possibilidade também de acompanhar um pouquinho esse fio da história, né? Entender um pouco dessa história que você está ouvindo da dupla que está contigo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês as 2 perguntas que a gente está colocando no terceiro setênio, que é dos 14 aos 21 anos, e a hora que vocês forem para as salas, vocês vão estar lá com as 2 perguntas também no chat, tá bom? Então, uma das perguntas é: quais eram os seus ideais e interesses? Quais foram as iniciativas ou impulsos que teve ou começou nesse período? E a segunda pergunta é: como foi a escolha da sua profissão? Você foi respeitado nas suas intenções profissionais? Vocês podem escolher uma dessas 2 perguntas e aí vocês respondem nessa troca na dupla. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, a mágica de novo, né, Fernando? Vocês vão começar a troca novamente. Muito bem. Piso no rosto.
Volta para a Muito tela, gente? bem. Ainda não, Fernanda. Vamos fazer só um fechamento rápido aqui, daqui a pouquinho a gente já volta para a tela, né? Tá. Só vou pedir para as pessoas compartilharem um pouquinho o que elas sentirem à vontade, né? E se fez sentido no chat, para a gente entender um pouquinho como é que foi essa experiência, ter um termômetro, e aí a gente já vai para o próximo conteúdo. Pode ser? Estou vendo aqui as carinhas. Experiência rica. Viagem no tempo, que delícia. O que mais que vem aqui? Opa, agora veio várias de uma vez. Deixa eu ver aqui. O que mais me chamou a atenção foi o quanto experiências tão diversas podem ter pontos em comum, tão fortes. A mágica do espelhamento do biográfico é maravilhosa. Muito especial poder lembrar das experiências vividas, resgate das memórias, ouvir minha própria história, o resgate, bases que sustentam a vida. Em tão pouco tempo, tanta disponibilidade de conexão. Que lindo. Causou surpresa para Rafa, muito bom lembrar. Causei surpresa. Redescobertas e valorização, maravilhosos espaços de acolhimento e resgate das nossas memórias afetivas. Muito bom. Não vou ler todas agora, mas só para a gente ter um termômetro que fez sentido para as pessoas, e a gente está indo no caminho certo, bem bacana. Obrigada por vocês terem compartilhado. Agora eu vou pedir, por favor, Fernando, para você colocar novamente, e a gente vai para mais um conteúdo, né, do bloco 2, que é o bloco do lutar. Então, vamos lá. Então, aqui, o bloco do lutar, a gente começa aqui no 4º setênio, que é dos 21 aos 28 anos, né? Então, essa é uma fase que a pessoa está entrando na maioridade, né? Nos 21 anos, deu um trava-línguas aqui, e a necessidade do indivíduo, né, dele caminhar por si mesmo, começa a ficar muito latente aqui, né? Ele quer começar a construir a sua própria história, né? Essa é uma fase marcada por grande impulsividade e uma necessidade de fazer e experimentar as coisas, né? É uma fase que a gente chama de emotiva, e ela também é conhecida, e tem uma imagem, né, um arquétipo que carrega, que é a do centauro. Então, metade homem, metade animal, né? Justamente porque essa fase do emotivo tem uma oscilação de sentimentos muito grande, né? Então, a gente fala que um elogio, a pessoa vai lá no céu, né? E uma crítica, ela vai lá nas profundezas. Então, é tudo muito intenso e muitas vezes é difícil de dominar esses impulsos mais animalescos. Daí a imagem do centauro, né? Então, se a pessoa estiver, voltando lá na questão do fazer, né? Ela tem a oportunidade de viver diferentes papéis e se experimentar, isso vai ajudá-la na constituição da sua identidade, né? Esse processo de individuação que ele complementa aqui no 4º setênio. E também na sua busca pelo lugar do mundo, né? Então, para eu entender que lugar é esse, quanto mais eu experimento, mais clareza eu posso ter. Esse é um setênio também que costuma acontecer um enfoque maior no desenvolvimento das habilidades técnicas, né? Uma visão mais da tarefa. Então, se a gente pensar, é o início da carreira, né? As pessoas estão numa vaga de assistente, uma vaga de analista, às vezes um programa de trainee, elas estão começando a aprender e o olhar é naquela tarefa, naquele aprendizado que está acontecendo ali profissional. O arquétipo que marca esse setênio é eu vivencio o mundo, justamente por conta dessas experiências. E aí eu gosto sempre de trazer um ponto de atenção, né? Que é achar o equilíbrio nesse momento do experimentar. Se a pessoa experimenta demais, ela pode se perder, então ela experimentou tanta coisa que ela já não sabe mais o que ela quer, quanto se ela se prende logo na primeira coisa que ela experimentou, ela fica aprisionada ali e acaba não tendo a oportunidade de olhar para outras possibilidades. Então, achar esse equilíbrio dessa experimentação também é um desafio aqui no 4º setênio. Indo lá para o 5º setênio, que é uma fase dos 28 aos 35 anos, né? A gente chama essa fase de racional, e aí a imagem que vem aqui é a imagem do cavaleiro, então a gente sai da figura do centauro, que era meio homem, meio animal, para ir para esse lugar do homem em cima do cavalo, né? Dominando as próprias emoções, dominando o animal. Uma época onde o indivíduo já está acumulando experiências, né? Já viveu algumas possibilidades profissionais, e aí ele passa a desenvolver mais e melhor as habilidades organizativas, e o olhar que antes era da tarefa, ele é ampliado para o processo. Então, ele começa a enxergar, né, além.
É um setênio também que eu gosto de trazer dois marcos principais aqui, tem um monte de coisa para falar, mas eu escolhi dois para trazer. Um é aos 31 anos e meio, que é exatamente a metade dessa biografia do 0 aos 63, né? Então é quando a gente se percebe ali com uma curva de vitalidade muito alta e também de consciência. E aí, quando tem a junção dessas duas coisas, a gente pode entrar num momento da vida de se questionar muito entre o ser e o ter. E o que quer dizer esse questionamento, né? Quando a gente pensa no ser, questões mais qualitativas, em alguns momentos até aspectos mais espirituais, e aí começam a ver aquelas perguntas internas. O que cada situação quer me ensinar, né? Qual o sentido mais profundo dessa experiência que eu estou vivendo? Ou desse encontro que eu tive? O que aquela pessoa me disse? Isso, né? Como que isso me toca, pensando nesse lugar do ter? E quando a gente pensa nas questões do ter, são questões mais relacionadas ao quantitativo, né? O dinheiro, a fama, o status, os diplomas. Então, é um momento onde a gente fica nesse lugar de tentar equilibrar entre o ser e ter. E um outro marco importante do quinto setênio acontece por volta dos 33 anos, que a gente diz que as pessoas podem passar por experiências crísticas. E aí, independente de religião, mas usando esse conceito para explicar, né, são experiências de vida e morte, que podem ser mais literais, às vezes você passa por experiências você mesmo, né, de vida e morte, ou de perder pessoas muito próximas, que te faz questionar muita coisa, ou de um lugar mais simbólico mesmo, que te faz refletir sobre o que está te enterrando vivo, né? Que sentimento de opressão pode ser esse a partir das escolhas e decisões que você tomou na vida até então. E aí você começa a se questionar, né? Será que foi esse o estilo de vida que eu escolhi para mim mesma? É isso que eu quero para mim, né? É isso que eu quero fazer o resto da vida? Então você já começa a fazer algumas perguntas ali para entender se você está indo na direção que você gostaria para a sua vida. Outra coisa que é interessante é que, ao mesmo tempo em que esse momento, né, do ano crístico, dos 33 anos, ele pode paralisar com todos esses questionamentos, ele também pode te colocar num lugar da possibilidade da ressurreição interna, né? De olhar e dizer, ok, a partir de tudo isso, eu renasço com esse olhar e com esse foco. Esse é um setênio marcado por uma fase, né, de grande luta, e também de busca por conquistar o seu próprio lugar no mundo, né? O arquétipo desse setênio é eu questiono e organizo o mundo. E aí a gente vai para o sexto setênio, que é marcado dos 35 aos 42 anos. É uma fase que a gente chama de fase da consciência, né? E aí a gente tem a imagem de um andarilho. Então, eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela muito simbólica, porque é a gente descendo do cavalo e caminhando ao lado, né, do animal. A gente não precisa mais se colocar nesse poder, nesse domínio do animal, mas a gente já consegue caminhar ao lado dele. E o andarilho, ele traz muito essa referência daquele que busca enxergar o sentido maior da vida, né? Então, ele caminha ao lado em busca desse sentido maior. Então, essa é uma fase que a gente vai viver e buscar a própria essência, né? A fase da consciência. É um setênio que costuma trazer uma grande crise existencial e de autenticidade. Então, uma busca grande, né? Por aquilo que é genuíno, que é próprio nosso. A gente começa a questionar um monte de coisa. Mas é isso mesmo que eu quero para mim, né? Faz sentido? E aí começa a questionar tudo, é tudo mesmo, né? Faz sentido esse casamento? Faz sentido esse trabalho? É esse estilo de vida que eu quero para mim? E mais ou menos ali por volta dos 40 anos, é como se a vida nos convidasse a rever as escolhas que a gente fez até então, para que a gente possa se expressar genuinamente, expressar quem nós somos, né? Então, nós percebemos que nesse setênio a gente muitas vezes se torna mais individualizado, muitas vezes com sentimento de solidão e até de incompreensão, né? Corre o risco de ficar mais isolado, né? Ao mesmo tempo que tem uma autoconsciência grande, uma consciência da realidade e de um olhar crítico, também está mais sensível, tentando entender o que está se passando, porque são várias questões internas que estão latentes, né? Então, esse setênio é um grande desafio, transformar todo esse potencial crítico em autocrítica, né, em conseguir fazer essa busca olhando para dentro, né? E do ponto de vista do biográfico, é um momento de limiar, de expansão de consciência, né? Onde a gente pode integrar o pensar, o sentir e o querer, essas forças, né, que olham para o nosso desenvolvimento de maneira integral. Aqui eu falo que esse setênio, quando as pessoas conseguem e podem fazer um panorama biográfico, é um momento bem especial,
porque está questionando um monte de coisas na vida e poder olhar para essa história de vida como um todo pode ajudar a trazer essas respostas, né? Então, é bem interessante. Quando a gente pensa aqui na evolução das habilidades, agora a habilidade mais forte são as sociais, e aí a gente passa a ter uma visão do todo. Então, do que era a visão da tarefa, passou a ter a visão do processo, agora a gente consegue ter uma visão do todo, uma visão mais ampliada. Então, esse é um setênio que a tendência é que a gente já consiga consolidar o nosso lugar no mundo, e o arquétipo que marca é eu questiono a mim mesmo, né? Deixo de olhar tanto para o outro e passo a olhar para si próprio. Ok? Então, tentando aqui trazer essa grande imagem, agora a gente vai de novo para esse exercício de fazer as trocas em duplas, né? E aí a gente vai para o quarto setênio. Vou trazer aqui para vocês, trazer para vocês aqui as duas perguntas, e aí vocês vão escolher na dupla qual delas que vocês gostariam de responder, tá? Então, uma delas é: quais papéis você desempenhou na vida e no trabalho? E a outra: quais pessoas novas e marcantes você conheceu? Como eram essas pessoas? Então, serão essas duas perguntas que vão nortear essa troca em dupla para o quarto setembro, tá bom? Fernando, na nossa mágica. Já foram. Ando. Living la vida louca. Essa é a nossa conclusão. Total, Valentim. Maravilhoso. Essa energia da volta é maravilhosa. Então, vocês trocaram aí o quarto setênio. Eu vou ler aqui o quinto setênio para vocês fazerem a troca desse novo setênio. Vamos ver se tem mais vida louca aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você teve alguma perda ou ganho significativo em que precisou desenvolver novas habilidades? E a segunda: que encontros e vivências foram marcantes entre os 30 e 33 anos? Então, vamos lá, duplas novamente, para ver quanto mais de vida louca tem por aí. Vamos lá. Ei, gente, eu acho uma delícia acalmar, quando... né? Cortando a conversa, gente. A gente fica ali, né, tentando ter mais um minutinho, mas o Zoom dá uma chance, né? Muito bom. Vamos lá para o sexto setênio. Eu estou achando uma delícia vocês voltando assim, animados, com essa energia boa, assim, está sendo uma delícia de ver. Vou ler para vocês as duas perguntas do sexto setênio, tá? Então, sexto setênio, de 35 a 42 anos. A primeira pergunta é: surgiram crises ou questões pessoais sobre o sentido da vida? Como lidou com elas? A segunda: sentiu que encontrou a sua missão de vida? Se perguntou o que estava fazendo neste mundo? Qual era o motivo ou o fio condutor da sua vida? Então, de novo agora, duplas, para vocês ou escolherem uma das duas e compartilhar. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Ô, Fernando, você está replicando as mesmas salas? O que é? É a primeira vez na vida que eu caí 3 vezes com a mesma pessoa. Mas essa é a ideia. Essas 3 conversas com a mesma dupla. Ah, bom. Então tá bom. Para aprofundar. Então, bem que a gente O Fernando não né? quis trabalhar muito hoje, pôs a mesa. Foi isso, Márcio. O que é isso? Expediente. Não tem conversa. Final de mês. Mas pode deixar nos registros que está valendo a pena manter esse padrão, viu? Não, tá super. Que legal. E Nomura, já que eu não ouvi até agora, eu também quero registrar que o tempo foi pouco. Só pra... Aqui a gente pode, Ricardo. O tempo foi pouco. Não tá legal, não. Pode aumentar. Não perdeu o costume. Vamos colocando... A gente vai ter que fazer um workshop maior, né? Com uma carga horária maior. Não, mas eu acho que estrutura libertadora mais biográfico, eu estou achando ótimo. A gente tem que ser rápido e traz coisas profundas, é muito interessante. Legal. Muito bom. Então, eu vou pedir então para vocês continuarem aqui no chat, né? Trazendo essa visão para a gente, para a gente amarrar o que mais se destacou nesse bloco, né? De quarto, quinto e sexto setênio. E aí já tem algumas coisas aqui surgindo, né? Então, vamos lá. A intensidade, muito bom. Eu adorei fazer o processo com a mesma pessoa, muito interessante ver o caminho percorrido pelo outro, é muito especial, né? O desequilíbrio rítmico entre vida e trabalho,
muitas transformações, muitas coisas parecidas nas mesmas idades, que são os marcos do setênio, né? Parece até uma mágica, você fala, não é possível que a pessoa viveu uma coisa tão parecida com a minha, né? A gente vai aprendendo por esse espelhamento. Muito, muito especial. Bom, pessoal, então eu vou pedir para vocês, se tiverem mais alguma coisa a trazer aqui, eu vou agora voltar para o conteúdo para a gente fechar do 7º, 8º e 9º setênio, né, a parte conceitual, e depois a gente vai finalizar as nossas trocas, tá bom? Então, vamos lá. Falando agora, então, de 7º setênio, vamos lá. Peraí. Aqui. 7º setênio. Então, é o período que vai dos 42 aos 49 anos. Essa é uma fase que a gente se questiona com mais profundidade, né? E questiona também os conceitos. E passa a criar as nossas próprias teorias. Então, é num momento de libertar, né? O que a gente fala na antroposofia, que é libertar o nosso pensar e a nossa consciência imaginativa, que é também o nome que a gente dá para essa fase, né? Imaginativa. Essa consciência imaginativa, ela vai despertar um tipo de pensar mais visionário, que permite enxergar a partir de diferentes pontos de vista. Então, é uma fase que fazer as correlações, ligar os pontos, né, olhar para essas metáforas maiores que nos ajudam a expandir os horizontes, fazem parte e expressam muitas vezes mais do que as próprias palavras. Então, está tudo isso dentro dessa fase imaginativa. E tudo isso faz com que a gente desenvolva um olhar mais estratégico, né? A gente foi indo lá do olhar da tarefa para o processo, para um olhar do todo, e agora a gente vai para esse olhar mais estratégico e vai sempre um passinho de cada vez, né? É um momento em que a gente percebe que tem um espaço muito maior para separar o que é o essencial do detalhe, e a gente também percebe uma maior facilidade para dizer não para aquilo que não faz sentido. Então, eu tenho que sentir que eu estou alinhado com as minhas próprias convicções para ir adiante, né? O arquétipo que marca esse setênio eu tenho as minhas respostas, e eu brinco que aqui deve dar uma paz de espírito maravilhosa, eu estou quase chegando lá, porque parece que a gente passa uma vida inteira procurando as respostas, e aqui elas começam a ficar mais claras, né? E o nosso eu, né, a nossa consciência nessa fase, ele se encontra mais presente e atua como um guia, orientando as nossas escolhas, né, de forma mais lúcida. Principalmente no que diz respeito à vida profissional, porque essa é uma fase que mais fortemente as mudanças vão sendo pedidas para que a gente revise, né, o nosso ritmo profissional. Existe uma ânsia por atuar a partir das próprias qualidades, e aí isso pode ter ficado esquecido lá nos nossos ideais da juventude, então às vezes vem um convite da vida da gente se conectar, né, lá. E também tem uma necessidade de buscar fazer aquilo que traz sentido e significado. A gente destaca também que para alimentar essa fase imaginativa, né, a arte e a conexão com a espiritualidade, algo mais sagrado, é algo que ajuda nessa conexão e nesse alimento, né, alimento de alma. E aí a gente caminha para o 8º setênio, dos 49 a 56 anos, e a gente percebe que um novo salto de consciência é dado nesse momento, né? Então, amplia-se o nosso sentir. Na fase anterior, a gente ampliou o pensar e agora a gente amplia o sentir. E é como se a gente estivesse ali com a voz do coração mais forte e mais presente, né? Inicia-se a fase imaginativa. Essa nova consciência... Oi? Raquel, rapidinho, antes de você avançar, na fase imaginativa tem alguma figura? Você tinha falado que na anterior era do andarilho, a gente tem menos uma tem alguma? Então, a gente, nesses últimos 3 setênios, a gente tem menos essa figura representativa e a gente tem mais esse lugar de pensar, sentir e querer. Então, a gente traz essa figura do pensar, sentir e querer que representa mais fortemente. Então, no 7º setênio, a gente está libertando o nosso pensar. No 8º, a gente liberta esse sentimento com essa voz do coração. E aí, no 9º, a gente vai libertar o nosso querer. Então, essas são as imagens que mais representam do que uma figura, como tinha no bloco anterior. Tá, então o foco é na remembração, né? Isso, exatamente. Bom, bacana. Então, do 8º setênio, esse foco maior, né, de ouvir essa voz do coração, que vai ficar mais forte e mais presente. Essa fase inspirativa, então, ela proporciona esse momento de maior conexão, né, com o nosso sentimento.
E parece que, de alguma forma, a gente se compromete diferente com a própria vida, né? O olhar está diferente, essa conexão sentimental ela entra num outro lugar, e as experiências se tornam mais profundas e mais lá no íntimo. É um setênio marcado, então, por esse pensar do coração, que se mostra mais criativo, mais qualitativo, mais inclusivo, altruísta e empático. Então, é como se a gente se abrisse para interagir com as pessoas por meio das perguntas que convida e traz, né, essa empatia, essa presença, e menos pelos conceitos e certezas que a gente tem, que talvez estejam mais fortes nos setênios anteriores, né? Então, por tudo isso, esse é um setênio que começa a substituir o eu pelo nós, né? Incluir mais as pessoas, e é como se a gente subisse mais um degrau nesse sentido e alcançasse essa visão de conjunto, essa visão holística. Nesse período, cuidar da saúde, respeitar os próprios limites e alimentar a beleza interior também serão exercícios cada vez mais importantes para cuidar das nossas forças vitais, né? Para aquela curva do biológico e do espiritual. E também costuma acontecer nesse setênio o que a gente chama de inversão sexual no homem e na mulher. E isso impacta numa inversão de papéis. Então, o homem ele acaba muitas vezes tendo uma necessidade maior de ficar em casa e de expressar os seus sentimentos. E a mulher, muitas vezes, vai com uma necessidade maior de ir para o mundo e de realizar. Então, a gente vê essa inversão acontecendo nesse setênio. Ai, que abraço gostoso que o Marcos recebeu agora, dessa princesa linda. E aí, então, a gente fala, né, fechando esse setênio, esse 8º setênio, que essa é uma fase que já se conta com sabedoria suficiente para escolher onde e com o que se preocupar, né? A famosa energia inteligente, ela se faz mais presente aqui nesse 8º setênio, e o arquétipo que marca aqui eu tenho novos valores. E aí, para a gente finalizar, no 9º setênio, dos 56 aos 63 anos, a fase é chamada de intuitiva, ao contrário da fase anterior, que ela era mais interna, essa nos coloca mais para fora, né? Então é como se a gente estivesse despertando o nosso querer no mundo de fora para dentro, e a habilidade de ler os cenários e aproveitar as oportunidades, ela fica ainda mais aguçada. Então se trata de um estado de consciência que demonstra essa soma de estado de espírito com coragem, né? Essas duas coisas ali juntas, e que vai dando esse alerta para captar as oportunidades e criar novas realidades, mais fortemente fica presente aqui nesse 9º setênio. Existe também a oportunidade de seguir uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, né, orientado pelos valores mais intrínsecos, né, e que vão dar sustentação a essa nova missão que a gente quer colocar no mundo. Então, com a chegada da maturidade nesse 9º setênio, é como se a vida que a gente, né, viveu, essa experiência toda, nos desse a oportunidade da gente se libertar daquilo que não faz mais sentido, né, de modo que a gente possa contribuir para o nosso próprio desenvolvimento. A gente brinca, né, que é como se a nossa força interior crescesse e aparecesse, e a gente fala que para quem fez o caminho com luz, ele já consegue abençoar os demais, né? O arquétipo que marca esse setênio eu tenho uma nova missão, e o que importa a partir de agora é fazer o bem. Então, uma imagem também que a gente costuma trazer aqui representando é o fato das pessoas plantarem as tâmaras, que levam muitos anos para darem os frutos. Elas plantam sabendo que elas estão plantando o futuro e que elas não vão consumir naqueles frutos, mas está tudo bem, porque é esse o desejo de plantar para o futuro, né? Enfim, então, era isso que eu tinha para compartilhar. O que eu gosto de trazer aqui como uma última imagem, porque eu já passei 3 minutinhos do horário, é que tudo isso que eu compartilhei com vocês, né, é uma imagem do mundo ideal, mas é claro que nem sempre todo mundo viveu, né, esses arquétipos e todo isso que é proposto pela antroposofia. E tá tudo bem, a grande questão é, quando a gente não passou por isso, mas a gente toma consciência e entra em contato com esse conteúdo, a gente pode se acolher, seja na criança que não teve, né, um mundo bom, um mundo belo, ou um mundo verdadeiro, seja nas fases que a gente viveu posteriormente, não teve o que gostaria ou o que precisaria, a gente pode se acolher nesse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento quando adulto. Então, é isso, Fernando. Passei 4 minutos, mas fechamos. Muito bem, muito bem. Então, vou convidar vocês agora para a gente ir para a nossa troca em duplas, né? Agora falando do 7º setênio. Vou ler para vocês a pergunta, são as 2 perguntas. A primeira é:
O que deixou para trás aptidões, potenciais e talentos que pode e quis resgatar nesse setênio? E a outra é, quais padrões de vida ainda não elaborou e ficam como constante motivo de dor ou insatisfação, impedindo-o de ir para frente? Então, temos aí 2 perguntinhas profundas para olhar agora nessa troca em dupla. Novas duplas, hein, Marcos? Vamos nessa. Então, beleza. E o Fernando vai sair daqui a pouquinho. Tudo de volta. Muito bem, muito bem. Bom, voltamos aqui da exploração do nosso 7º setênio. Vamos para o 8º. Eu vou ler aqui a pergunta para vocês, as 2 perguntas para vocês, mas antes eu vou trazer um ponto que é, muito provavelmente nessa rodada, né, do 8º setênio, a gente não vai ter todo mundo que já está vivendo o 8º setênio. Então, o convite para vocês é, para quem não está no 8º setênio, responder a pergunta 2, que foi colocada do setênio que você está, né, que está lá no chat também. E aí você tem a possibilidade de ouvir o 8º setênio da sua dupla e, no seu caso, falar do setênio atual, tá bom? E vamos, então, ler as perguntas. Primeira pergunta. Cadê? 8º setênio. Você fez alguma alteração em sua forma de trabalho ou na vida visando adequá-lo ao seu ritmo? Quais capacidades você disponibilizou para o mundo? São essas as 2 perguntas, tá bom? Então, boas trocas novamente. Vamos lá. Boa. Muito bem, voltando todo. Gente, muitas lembranças, hein? Muita coisa boa. E aí, para a gente falar do 9º setênio, na verdade, a gente tem 5 especialistas de 9º setênio aqui. E aí a gente gostaria de convidar 3 que possam fazer um fishbowl para a gente aqui. Então, quem que gostaria de compartilhar um pouco da sua vida? Aí, quem está entre os... Vou colocar aqui no chat as perguntas que a gente vai conversar. Cuidado com essas coisas da mamãe. Quem gostaria de estar aqui num fishbowl? Não, meu amor. Compartilhar com a gente. Eu posso. Ana Maria! Bem-vinda! Vou fazer um spotlight em você. Ave, mãe, olha eu. Então... Quem é esse setênio lindo? Só vamos ver, Ana Maria, ver se mais alguém se anima. Isso. Aí fala o nome que eu não consigo ver todo mundo aqui. Eu passei já, mas posso falar? Estando lá mais à frente, ou tem que ser... Acho que pode falar, você sempre pode falar. Oh, obrigado. Muito bem, Helder. Eu e o Helder já falamos. Eu estou até ansiosa, né, Helder, que eu já fui nesse pedaço com ele. A Angela se adiantou um pouco. Lourdes. Boa, aí vamos pôr a Lourdes aqui. Legal. Ai, que legal. Então, aí a gente colocou aqui 2 perguntas no chat, a ideia é vocês terem agora 6 minutos para conversar sobre essas 2 perguntas. Né? Então, o que conquistou em seu caminho de autodesenvolvimento e como está a sua vida pessoal e profissional? Há um novo estilo de vida? É com vocês. Bom, sim, né? Eu estou vivendo isso. Exatamente há 2 anos eu saí do mundo corporativo e estou profissionalmente saí do mundo corporativo e estou trabalhando como consultora. E isso mudou tudo na minha vida, né? Então, primeiro que a própria escolha da consultoria, ela já vem ao encontro do que eu queria desenvolver e resgatar, né? Eu percebi profissionalmente algumas coisas tinham ficado lá para trás, principalmente a parte de desenvolvimento humano, da psicologia. Eu tentei, inclusive, voltar para coisas da psicologia que eu me formei na faculdade. Eu tinha uma intenção de trabalhar com terapia corporal, e aí eu fui fazer uma formação em antiginástica e tentei por 2 anos trabalhar, que é uma variação aí com terapia corporal, mas eu falei, eu sou outra pessoa, eu não sou aquela, né? Então também tive que me reinventar de novo, então acho que isso ficou muito, muito forte. E pessoalmente, assim, uma aproximação da família,
uma desaceleração, muito mais caseira, né? Nunca fiquei tanto em casa. A primeira vez que eu fui buscar minha filha na escola foi com 15 anos, né? Então, também esse resgate de papel de mãe, de esposa, de uma forma diferente. Então, tem sido interessante. E eu brinquei com o Helder que eu não tenho mais muita paciência para conversa chata. E eu sempre fui uma pessoa que sempre ouvi muito os outros, sempre uma dificuldade de falar não, e agora isso parece que desapareceu. Então, quando eu não estou gostando, eu falo e não tenho muito incômodo que as pessoas não gostem de mim, ou eu não fico muito preocupada com isso. Então, isso é uma coisa que mudou bastante, assim. E também um ponto de gostar de coisas mais simples, assim. Né? Eu não quero mais carrão, não quero mais casona, não quero mais nada. Eu quero a experiência gostosa, assim, de estar com os amigos, de viajar, de estar numa casa legal, e, simples, que me atenda, sem muitas coisas que estejam relacionadas a coisas externas. E aí, o desenvolvimento da espiritualidade também, muita meditação, fui resgatar meditação, práticas religiosas. A gente tem mais 3 minutinhos. Eu vou ser rápido, então. Essa madrugada eu me lembrei de você, Carol, que eu perdi o sono e falei, vou fazer meditação, não vou sofrer, né, com a perda de sono. Então, acho que é isso. Acho que eu estou com 67, né? Então, assim, estou me desapegando das coisas materiais, estou muito mais tranquilo, estou cuidando de planta, cuidando de algumas pessoas, que eu faço trabalho também de desenvolvimento humano, né, com antroposofia, fazendo trabalhos voluntários, já não estou correndo atrás de dinheiro. Então, assim, quer dizer, quando vem é muito bom, mas também se não vem, está do mesmo tamanho. E esse desenvolvimento da espiritualidade que a Ana falou, né? Eu consigo, assim, em várias religiões, em várias instituições religiosas, ter o mesmo respeito, ter a mesma prontidão, sabe? Que bom conquistar isso, porque foi muito difícil. Estou falando desse CT. Os outros foram, né? Mas é isso. Passo a palavra para a Lourdes. Então, eu não estou nesse sentido assim mais calma, mais tranquila nesse sentido, não. Eu me vejo assim bastante ativa, assim, eu estou querendo aprender um monte de coisas. Eu terminei uma formação, já estou pensando, bom, o que mais que eu vou fazer, como é que eu posso juntar isso com aquilo, o que eu posso trazer mais para as pessoas e para mim também. Eu estou ainda bastante voltada assim, para as coisas da minha profissão para fora, no sentido de como é que eu posso contribuir com as outras pessoas, mas também eu vejo esse olhar, né, de cuidado comigo, no sentido assim, o que eu estou sentindo, por que está acontecendo essas coisas. Então, eu tenho olhado muito para dentro também, com tudo que leio, sempre eu faço levo para fora, mas também mais para dentro também, o que isso diz de mim, o que isso me impacta na vida, algumas escolhas realmente assim, de fazer trabalhos que sempre atuei dentro de empresas, mas que eu possa fazer dentro de um consultório de uma forma mais profunda. Eu sinto essa necessidade também. Mas eu continuo com casa grande, com os filhos aqui a 1000 ainda, né, em faculdade, enfim, e tendo essa troca muito grande, assim, fazendo parcerias com pessoas mais jovens. Eu acho isso, assim, para mim, muito bom. Eu me sinto bastante, assim, bastante energia física, mas, né, no sentido, assim, do cognitivo e também do espiritual, com né, algumas entradas, assim. Ainda não cheguei no momento em que eu já pensei, né, bom, quando é que eu vou parar e vou realmente cuidar mais dessa parte? Acho que eu estou deixando um pouco mais lá para frente ainda. Mais ou menos é dentro disso, assim. Muito obrigada, é uma delícia ouvir, assim, eu estou chegando lá, é muito bom, sabe, de ouvir. Eu vi que a Rafa colocou isso também aqui, assim, é uma delícia mesmo, assim, então queria super agradecer
E vou tirar vocês do... Acho que inspira a gente, né? Que a gente não está lá, está quase chegando lá. E aí a gente inspira. Ah, agora eu não estou conseguindo sair do... Aqui. Tirei todo mundo do spotlight. E aí, o que a gente vai fazer para amarrar aqui a nossa experiência Zastras? Foi muito rápida. Tem muita história, né? Tem muita coisa maravilhosa. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai fazer o Spiral Journal, para quem conhece. Ver se está certo aqui a minha tela. Então, vocês vão pegar um papel, uma folha de papel, uma caneta, vão dobrar em 4. Dessa forma, vocês ficam com 4 quadrantes. E aí você vai começar bem no centro da folha, você vai começar a fazer uma espiral bem pequenininha, bem apertadinha. Então, podem começar a fazer, dobrar o papel e começar a fazer a sua espiral. Faz a partir do centro e vai ampliando ela lentamente. E lembre-se de respirar. E aí, vocês continuam fazendo a espiral de vocês e respirando, e aí a gente vai passar por 4 perguntas. E a primeira delas é essa aqui. O que a vida sempre te traz? Percebeu algum padrão? Então, escreva ali naquele quadrante. Se você percebeu algum padrão nessa linha da vida que você contou aí, compartilhou. Continua fazendo Não, já pode responder a pergunta. O que a vida sempre te traz? Percebeu algum padrão? A próxima pergunta. O que de novo você descobriu em você? O que de novo você descobriu de você? E a terceira? Qual a sua questão essencial? Qual a sua questão essencial? E a última pergunta, o que te deu vontade de fazer? Algum novo impulso? O que te deu vontade de fazer? Algum novo impulso?
E agora, vocês vão olhar para isso que vocês escreveram e compartilhar. Vocês vão estar em quartetos, e aí vocês vão compartilhar alguma descoberta, alguma coisa que veio para vocês, algum insight, alguma vontade de fazer, alguma coisa, enfim, o que vocês acharem que é legal de compartilhar. Tá bom? Então, podem abrir pode abrir a sala, Rica. Tá ótimo. Só uma sala que vai ficar num trio. O resto, as outras 3 quartetos. Boas conversas. Tem um monte de gente saindo já, então. Opa. Deu certo. Tem trio, quarteto está ótimo. 2 quartetos. Olha que lindo os comentários que eles colocaram. Primeiro, a sacada, né? O que deu vontade de fazer? Envelhecer. Achei ótimo. Outros jovens de todo mundo envelheçam. E aí a Raquel escreveu que essa prática de hoje se conectou completamente com o livro maravilhoso que ela está lendo, da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Recomendo. Legal, né? Bem legal. Eu acho que eu tenho esse livro em PDF, mas eu ainda não li. Agora já fiquei com mais vontade. Muito bom. Envelheçam, é ótimo. A gente está gravando aqui. Se quiser usar esse tempinho, Geise, para falar alguma coisa desse trabalho, fazer alguma amarração, é bom que vai ficar na gravação. Legal, bem legal. Bom, o trabalho biográfico, eu sou suspeita para falar porque eu amo, né? Vocês perceberam. Mas eu falo que ele é um trabalho mágico, né? Que ele permite essa possibilidade do respiro, né? Que é a gente parar e se dar um tempo para a gente, né? Dar um tempo da gente se acolher, olhar para a nossa própria história, fazer essas reflexões de quais são os aprendizados, o que eu estou vivendo, dar tempo de fazer correção de rota, né? Eu falo que às vezes a gente está naquela loucura do dia a dia, e aí quando a gente se presenteia com um panorama biográfico, é um momento de parada, de falar, ok, até aqui está indo no caminho que eu gostaria, como é que eu quero construir os próximos passos de futuro, né? Então, eu falo que é esse grande presente de parar, refletir e corrigir a rota se precisar. Eu estou trabalhando nas minhas redes sociais, né? Eu te comentei, né, Carolina, e comentei com você e com o Fernando, e a gente colocou hoje o post de um filme, que é aquele Up, no Brasil ele chama Uma Aventura nas Alturas, alguma coisa assim, e aí mostra, é um filme que eu amo, né, aquele filminho da Disney, eu amo demais porque mostra a nossa vida, a gente vai vivendo, acontece um imprevisto, e aí a gente vai, tá com a nossa reservinha dos sonhos que a gente quer, a gente quebra lá o cofrinho, vai dar conta de resolver o problema, e aí vai vivendo, quando vai ver, chegou no momento da vida de que aquele sonho ficou lá atrás, a gente nem se deu conta, né? E aí, o panorama biográfico, ele dá a chance da gente parar antes de chegar lá na frente, não tem mais como resgatar os anos que foram. Então, quando a gente se presenteia de parar e fazer essa reflexão, a gente pode fazer esse olhar mais consciente do que a gente quer para o futuro. Então, é um exercício que eu recomendo assim, para todo mundo. E é uma fala que eu ouço das pessoas que fazem um biográfico, né, comigo, eles falam, nossa, todo mundo na vida devia fazer um biográfico. Quer se dar esse presente de refletir, né? Enfim, é uma coisa que me nutre muito. Eu fiz o meu primeiro biográfico, em 2015, eu estava perto de fazer 33. E para mim foi isso, assim, foi um divisor de águas. Eu falo que foi como eu ter passado por um portal, sabe? Uma Geise antes e uma Geise depois de ter tido essa possibilidade de fazer um mergulho biográfico. E a hora que eu tive esse encontro, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, não tinha como mais eu fugir desse trabalho como um chamado de alma, tá? Foi muito especial. Legal. Eu lembro daquele filme, sabe, O Curioso Caso de Benjamin Button. Sim, sim. E também, que faz a inversão das idades, assim, faz refletir muito sobre isso, né? Sobre os tempos, as idades, e o que a gente faz em cada idade. Eu sempre tenho ele é que ele é muito curioso, né? Também. E é interessantíssimo, porque uma das últimas cenas, ele fala pelo olhar, né?
O olhar dele se comunica, é muito interessante, né? Ele vai fazendo, né, toda a retrospectiva, ele faz a retrospectiva ao inverso, né? E a última fala dele vem pelo olhar, né? Que é aquela conexão de alma que eles estabeleceram entre eles, eles se falam pelo olhar, é muito lindo. É verdade. Legal, muito obrigada. Obrigada, foi um presente, eu amei. Foi uma ginástica, um exercício, né? Porque cada hora era um movimento diferente, mas eu acho que foi muito produtivo. Vamos ouvir um pouquinho das pessoas, né? Como que foi a experiência, Ricardo, nesses poucos segundos que ainda faltam para as pessoas voltarem? Então, isso que eu ia falar, eu como participante, ter tido o privilégio essa vez de estar como participante, foi uma delícia. Eu acho que eu já conhecia razoavelmente bem o CTNs e adoro, acho que tem tudo a ver quando você começa, né, realmente ver as fases e sem ficar preso muito a uma cronologia muito rígida, mas foi uma delícia. As conversas foram fantásticas, hoje estimuladas por essa provocação mesmo, né, de pensar, fazer essa retrospectiva. E alguém colocou, né? Se eu posso imaginar lembrar do meu passado, eu posso Eu vou ficar imaginar devendo. o meu futuro, né? É verdade. Ô, Provoca, né, esse olhar Carol, de futuro. Gente, estouramos muito esse tempo, mas não teve como parar as histórias, né? Muito mas eu gostoso. posso fazer uma propaganda do LabSex aqui, gente, para a gente poder continuar isso, que a nossa conclusão é essa, a gente quer mais, mais e mais. Ai, que delícia! Ô, Letícia, faça a propaganda, então, rapidinho. Vou fazer o seguinte, eu vou botar o link do grupo rapidinho aqui, aí pronto, a propaganda vai ser essa, quem quiser entra lá. O LabSex, ele é um lugar para a gente fazer um laboratório de experimentação. É só isso, deixa eu só conseguir... isso aqui eu não vou conseguir copiar nessa velocidade que eu queria. Depois a gente manda. Não, deixa eu ver se eu consigo. E aí, enquanto isso, as pessoas podem ir colocando no chat também como é que estão saindo e como é que foi. A Rafa já colocou emocionante. Venham para o LabSex, que será demais. E a ideia é essa, né, do LabSex, é isso também, é da gente se experimentar, da gente chamar talvez alguém para fazer algum tema, mas enfim. A Geise, né? A Geise já está contratada, maravilhosa, espetacular. Obrigada! Que escuta, Geise. Maravilhosa. Eu queria fazer a propaganda do programa Germinar, para quem não conhece, e principalmente a turma aí que não é da antroposofia, pode procurar aí nas redes sociais, que é um bom começo. É um bom começo. E eu também coloquei a referência da Lumo, se vocês quiserem ler um pouco disso que a Geise trouxe para a gente, está aí no alto do chat, eles têm o detalhamento de cada um dos CTNs. Acho bem bacana. Maravilhoso. A Lumo tem um material que eles disponibilizam no site que é riquíssimo, é um conteúdo muito, muito bom, e eles são muito referência, né, nesse assunto. Uma indicação maravilhosa. Gente, eu queria é sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui, mas eu queria agradecer muito, Geise. Muito obrigada. Ai, gente, eu queria ficar mais tempo. Mas... Dia 8 tem mais. Fica com gostinho de querer mais, né? Então tá bom. Então, gente, obrigada pela presença, obrigada pela participação. É sempre bom estar podendo mergulhar na gente mesmo junto com vocês. Foi muito bom, obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um presente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom rever a todos. Tchau, tchau.